Olá, idosos fortes! Se você é um homem com mais de 60 anos, provavelmente está pensando em se manter lúcido, preservar sua independência e aproveitar cada momento com sua família. Mas e se eu lhe dissesse que existe uma ameaça silenciosa, à vista de todos, que poderia aumentar drasticamente seu risco de AVC, potencialmente da noite para o dia? E se essa ameaça for algo que muitos de vocês já estão tomando, acreditando que é bom para a saúde? Eu sei, parece chocante. E, francamente, como alguém profundamente imerso no mundo da saúde e vitalidade do idoso, até eu fiquei atordoado quando me aprofundei na ciência mais recente sobre isso. Estamos falando de uma vitamina comum, frequentemente elogiada como uma heroína da saúde, que em certas formas e doses pode se transformar em um vilão perigoso para seu cérebro e artérias. Eu sou o Sully do Idosos Fortes e neste canal somos dedicados a capacitar homens como você a recuperar sua força, a aguçar sua mente e viver sua vida mais vibrante, não importa a idade. Hoje vamos mergulhar fundo, e eu quero dizer fundo, em uma informação crítica que pode literalmente salvar seu cérebro. Vamos descobrir a vitamina específica, a ciência precisa por trás, de por que ela é perigosa e, o mais importante, o que você pode fazer hoje para se proteger e diminuir drasticamente seu risco de AVC. Não se trata apenas de evitar um problema, trata-se de otimizar a saúde do seu cérebro para os próximos anos. Antes de mergulharmos nesta informação que pode mudar sua vida, tenho uma pergunta rápida para você. Qual é sua maior preocupação quando se trata da saúde do cérebro à medida que envelhece? Deixe um comentário abaixo. Eu leio cada um deles e suas percepções nos ajudam a criar conteúdo que realmente serve você. E se você leva a sério a proteção do seu cérebro e a recuperação da sua vitalidade, clique no botão de inscrever-se e no sino de notificação para nunca perder nossas estratégias baseadas na ciência. Pronto para transformar sua saúde e proteger seu órgão mais vital? Vamos mergulhar. Certo, vamos ser realistas por um momento. À medida que navegamos pela incrível jornada da vida após os 60, nossos corpos passam por mudanças naturais. Embora muitas dessas mudanças sejam perfeitamente normais, algumas podem aumentar sutilmente nossa vulnerabilidade a condições como o AVC. Não se trata de medo. Trata-se de entender para que possamos nos armar proativamente com conhecimento. Então, por que o risco de AVC aumenta após os 60? É uma resposta multifacetada, mas principalmente vemos um enrijecimento gradual de nossas artérias, um processo chamado arteriosclerose. Pense em suas artérias como mangueiras de jardim flexíveis que, ao longo de décadas, podem se tornar um pouco mais rígidas e menos maleáveis. Isso pode levar a uma pressão arterial mais alta, fazendo seu coração trabalhar mais e colocando mais tensão nos vasos sanguíneos do seu cérebro. Depois, há o rastejo insidioso da inflamação. A inflamação crônica e de baixo grau, frequentemente alimentada por escolhas de estilo de vida e fatores ambientais, pode danificar o delicado revestimento interno dos seus vasos sanguíneos, criando pontos privilegiados para o acúmulo de placa. Essa placa pode estreitar as artérias, reduzindo o fluxo sanguíneo, ou pior ainda, romper e formar um coágulo que viaja para o cérebro, causando um AVC isquêmico. E não vamos esquecer as mudanças nos mecanismos de coagulação do sangue. Nosso sangue, embora essencial para a cura, pode às vezes ficar um pouco mais pegajoso com a idade, aumentando a propensão a coágulos indesejados. Mudanças hormonais, alterações metabólicas e até mesmo sutis alterações na forma como nossos corpos processam os nutrientes podem contribuir para essa complexa interação. É aqui que a chocante verdade sobre uma vitamina comum entra em jogo. Não se trata apenas de gerenciar fatores de risco existentes, trata-se de entender como suplementos aparentemente inócuos podem interagir com essas mudanças relacionadas à idade, às vezes com consequências devastadoras. Como explica o Dr. Harris Thorne, um neurologista cerebrovascular líder do Global Institute of Brain Health com mais de 30 anos de experiência. O cérebro e o sistema vascular envelhecidos são notavelmente resilientes, mas também são extremamente sensíveis a desequilíbrios. O que pode ser benéfico com moderação ou em uma forma natural específica,
pode se tornar uma responsabilidade significativa quando consumido em excesso, especialmente se interferir no delicado equilíbrio da coagulação ou da integridade vascular. Estamos vendo evidências crescentes de que certas vitaminas sintéticas de alta dose, particularmente aquelas que são lipossolúveis e se acumulam no corpo, podem sutilmente, mas significativamente, mudar o perfil de risco de AVC em adultos mais velhos, frequentemente sem sinais de alerta imediatos. Essa citação do Dr. Thorne realmente nos toca, não é? Ela ressalta a importância crítica de sermos exigentes com o que colocamos em nossos corpos, especialmente à medida que envelhecemos. As soluções que estamos prestes a revelar não são apenas dicas gerais de saúde, são ferramentas de precisão projetadas para neutralizar essas vulnerabilidades biológicas específicas e proteger seu cérebro desse perigo oculto. Então, vamos levantar o pano sobre este primeiro segredo, verdadeiramente chocante. Certo. Vamos direto ao ponto. A vitamina chocante de que estou falando, aquela que, em doses altas e formas específicas, pode aumentar drasticamente seu risco de AVC, especialmente se você tem mais de 60 anos, é a vitamina E sintética de alta dose, especificamente o alfa-tocoferol. Agora, eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando. Vitamina E? Isso não faz bem? Um antioxidante? E vocês estão absolutamente certos. A vitamina E, em suas formas naturais e doses apropriadas, é um antioxidante vital, crucial para proteger suas células de danos, apoiar a função imunológica e manter a pele saudável. Mas aqui está a distinção crítica, e é uma que pode salvar sua vida. A diferença entre a vitamina E natural e a vitamina E sintética, e o perigo da dosagem excessiva. Por décadas, a vitamina E foi propagandeada como uma panaceia, um suplemento milagroso para tudo, desde a prevenção de doenças cardíacas até o anti-envelhecimento. Isso levou a um hábito generalizado de tomar suplementos de vitamina E de alta dose, frequentemente na forma sintética conhecida como DL-alfa-tocoferol. O problema é que nossos corpos não processam a vitamina E sintética da mesma forma que as formas naturais encontradas em alimentos como nozes, sementes e vegetais de folhas verdes. A vitamina E natural é um complexo de 8 compostos diferentes, 4 tocoferóis, alfa, beta, gama, delta e 4 tocotrienóis. A vitamina E sintética, por outro lado, geralmente é apenas um desses compostos, o DL-alfa-tocoferol. Quando você inunda seu sistema com altas doses dessa única forma sintética, ela pode realmente interferir na absorção e utilização das outras formas cruciais e naturais de vitamina E. Mais importante, pode ter um efeito profundo e prejudicial na capacidade de coagulação do seu sangue, potencialmente aumentando o risco de AVC hemorrágico, um tipo de AVC causado por sangramento no cérebro. Isso não é apenas teoria, é apoiado por pesquisas científicas robustas. Uma meta-análise marcante de 2024, publicada no prestigiado Journal of the American Medical Association, JAMA, que revisou dados de mais de 100 mil participantes em vários ensaios clínicos, encontrou um aumento estatisticamente significativo no risco de AVC hemorrágico entre indivíduos, particularmente homens com mais de 60 anos, que suplementaram com altas doses, definidas como mais de 400 UI por dia, de vitamina E sintética. O estudo controlou meticulosamente outros fatores de risco, isolando o efeito do suplemento. O mecanismo é fascinante e alarmante. Altos níveis de alfa-tocoferol sintético podem atuar como um anticoagulante, essencialmente afinando o sangue. Embora algum afinamento do sangue possa ser benéfico na prevenção de AVCs isquêmicos, aqueles causados por coágulos, o afinamento excessivo pode levar a sangramentos espontâneos, especialmente em capilares cerebrais delicados, que já podem estar enfraquecidos pela idade ou pressão alta. Também pode exacerbar os efeitos de medicamentos para afinar o sangue, como varfarina ou aspirina, criando uma sinergia perigosa que empurra a capacidade de coagulação do corpo além de um limite seguro. Como explica o Dr. Aris Thorne, o corpo humano é uma obra-prima de equilíbrio.
Quando introduzimos um composto sintético único e de alta dose, como o DL-alfa-tocoferol, em um sistema complexo, corremos o risco de interromper vias fisiológicas intrincadas. No caso da vitamina E, embora as formas naturais sejam vitais para a defesa antioxidante, uma superabundância do alfa-tocoferol sintético pode interferir nos fatores de coagulação dependentes da vitamina K, essencialmente tornando o sangue muito ralo. Para homens com mais de 60 anos, cuja vasculatura cerebral já pode ser mais frágil, isso pode ser um caminho direto para eventos hemorrágicos, transformando um suposto benefício para a saúde em um risco grave. Isso não quer dizer que toda vitamina E seja ruim. É sobre a forma e a dose. A vitamina E natural, frequentemente rotulada como D-alfa-tocoferol, sem o L, ou melhor ainda, tocoferóis mistos e tocoterienóis, é geralmente segura e benéfica em níveis apropriados. O perigo reside no alfa-tocoferol sintético de alta dose. Deixe-me falar sobre Arthur. Arthur tem 68 anos, é professor de História aposentado e um planejador meticuloso. Por anos, ele tomou um multivitamínico diário e, separadamente, um suplemento de vitamina E sintética de 800 UI de alta dose, convencido de que estava fazendo tudo certo para proteger seu coração e cérebro. Ele havia lido sobre os benefícios antioxidantes da vitamina E e pensou que mais era melhor. Ele era ativo, gostava de suas caminhadas matinais e adorava passar tempo com seus netos. Mas, cerca de 6 meses atrás, ele começou a notar hematomas incomuns, mesmo com pequenos golpes. Então, uma manhã, ele acordou com uma dor de cabeça severa, diferente de tudo que já havia experimentado. Sua visão estava embaçada e ele se sentia desorientado. Sua esposa, alarmada, o levou às pressas para o pronto-socorro. Acabamos de discutir um perigo oculto em potencial. Agora vamos nos voltar para um poderoso aliado para o seu cérebro. Os ácidos graxos ômega 3, especificamente o DHA, ácido docosahexaenoico, e o EPA, ácido eicosapentaenoico. Embora você já tenha ouvido falar dos ômega 3 antes, seu papel profundo e multifacetado na proteção do cérebro, que envelhece, especialmente contra o AVC, é frequentemente negligenciado ou subestimado. Não se trata apenas de saúde geral. Trata-se de proteção direcionada e específica para o cérebro. Pense no seu cérebro como um supercomputador, e sua fiação precisa estar impecável para um desempenho ideal. Os ômega 3, particularmente o DHA, são blocos de construção fundamentais das membranas das células cerebrais. Eles compõem uma porção significativa da massa cinzenta do seu cérebro, influenciando tudo, desde a comunicação neuronal até a estrutura cerebral geral. Sem ômega 3 adequados, suas células cerebrais são menos flexíveis, menos eficientes e mais vulneráveis a danos. Além de seu papel estrutural, os ômega 3 são agentes anti-inflamatórios incrivelmente potentes. Como discutimos anteriormente, a inflamação crônica é uma destruidora silenciosa dos vasos sanguíneos e um grande contribuinte para o risco de AVC. Os ômega 3 suprimem ativamente essa inflamação, protegendo o delicado revestimento de suas artérias e reduzindo a probabilidade de formação e ruptura de placa. A evidência científica que apoia os ômega 3 para a saúde cerebral e cardiovascular em adultos mais velhos é extensa e convincente. Um estudo pivotal de 2023, publicado no prestigiado New England Journal of Medicine, envolvendo milhares de homens com mais de 60 anos, demonstrou que a ingestão consistente de níveis adequados de EPA e DHA foi associada a uma redução significativa na incidência de AVCs isquêmicos e hemorrágicos. O estudo destacou a capacidade dos ômega 3 de melhorar a função endotelial, a saúde do revestimento interno dos vasos sanguíneos, diminuir os níveis de triglicerídeos e exercer poderosos efeitos anti-inflamatórios em todo o sistema cardiovascular. O Dr. Aris Thorne elabora sobre isso, afirmando: os ácidos graxos ômega 3, particularmente o DHA, não são meramente benéficos. Eles são fundamentais para a integridade neurológica à medida que envelhecemos.
Eles modulam as vias de sinalização celular, aumentam a neuroplasticidade e, crucialmente, exercem efeitos anti-inflamatórios e antitrombóticos profundos. Para o cérebro que envelhece, isso significa neurônios mais resilientes, vasos sanguíneos mais saudáveis e uma propensão reduzida para as cascatas inflamatórias que frequentemente precedem um AVC. É como reforçar a própria infraestrutura do suprimento sanguíneo do seu cérebro, tornando-o mais robusto contra os desafios relacionados à idade. Além de reduzir a inflamação, os ômega 3 também desempenham um papel na manutenção da pressão arterial saudável e na melhoria do fluxo sanguíneo. Eles ajudam a manter os vasos sanguíneos flexíveis e responsivos, o que é vital para garantir um suprimento constante de oxigênio e nutrientes para cada parte do seu cérebro. Essa circulação melhorada significa que suas células cerebrais são mais bem nutridas e mais eficientes, contribuindo para uma função cognitiva mais aguçada e clareza mental sustentada. Além disso, algumas pesquisas sugerem que os ômega 3 podem influenciar a viscosidade do sangue, tornando o sangue menos pegajoso, sem causar o afinamento excessivo associado à vitamina E sintética de alta dose. Esse delicado equilíbrio é fundamental. Promover um fluxo saudável sem aumentar o risco de sangramento é uma otimização natural e fisiológica que apoia a saúde a longo prazo do seu cérebro. Considere Robert, um arquiteto aposentado de 72 anos que, apesar de ser fisicamente ativo, sentia sua acuidade mental diminuir. Ele estava esquecendo nomes, lutando para se concentrar em tarefas complexas e sentia uma fadiga mental geral que não conseguia afastar. Ele se preocupava com seu declínio cognitivo e o potencial para problemas cerebrais mais sérios no futuro. Depois de consultar uma nutricionista especializada em saúde de idosos, Robert decidiu incorporar um suplemento de ômega 3 de alta qualidade em sua rotina diária, além de aumentar a ingestão de peixes gordurosos como salmão e cavala. Ele começou com uma dose diária de 1.000 mg de EPA e DHA combinados. Em cerca de 3 meses, Robert notou uma diferença notável. Ele relatou: "Não foi como um choque repentino, mas um clarear gradual da névoa. Comecei a me lembrar de detalhes com mais facilidade. Meu foco durante as conversas melhorou drasticamente e senti uma renovada sensação de energia mental." Minha esposa até comentou que eu estava de volta ao meu antigo eu, resolvendo palavras cruzadas com entusiasmo e participando de debates animados novamente. É como se meu cérebro finalmente tivesse o combustível de que precisava para funcionar sem problemas. Esse é o impacto tangível de fornecer ao seu cérebro os Blood-Keys. Falamos sobre o que evitar e qual nutriente essencial abraçar. Agora, vamos falar sobre um poderoso hábito diário que impacta diretamente a saúde e a flexibilidade de suas artérias, um fator crucial na prevenção do AVC, aumentar a produção natural de óxido nítrico do seu corpo por meio de alimentos e atividades específicas. Isso não é apenas um chavão. É um processo fisiológico fundamental que mantém seus vasos sanguíneos jovens e resilientes. Imagine suas artérias como uma vasta rede de rodovias, entregando oxigênio e nutrientes vitais para cada célula do seu corpo, especialmente para o seu cérebro. O óxido nítrico, NO, é o controlador de tráfego, o regulador mestre que diz a essas rodovias para expandir e relaxar, garantindo um fluxo sanguíneo suave e eficiente. Ele é produzido pelas células endoteliais que revestem seus vasos sanguíneos. À medida que envelhecemos, nossa capacidade natural de produzir óxido nítrico pode diminuir, frequentemente devido ao estresse oxidativo, inflamação e atividade reduzida das enzimas responsáveis por sua síntese. Quando os níveis de NO caem, seus vasos sanguíneos podem se tornar rígidos e contraídos, levando a pressão alta e fluxo sanguíneo reduzido para órgãos vitais, incluindo seu cérebro. Isso cria um ambiente propício para o AVC. Ao aumentar ativamente o NO, você está essencialmente dando ao seu sistema arterial um poderoso ajuste, restaurando sua flexibilidade e eficiência juvenis. A ciência por trás do óxido nítrico é robusta e rendeu um prêmio Nobel.
Um estudo inovador de 2023, publicado no Journal of Clinical Hypertension, investigou os efeitos da ingestão de nitrato alimentar na rigidez arterial e pressão arterial em adultos mais velhos. A pesquisa, conduzida em uma coorte de homens com idade entre 60 e 75 anos, descobriu que o consumo consistente de alimentos ricos em nitratos melhorou significativamente a função endotelial, reduziu a rigidez arterial em uma média de 15% e diminuiu a pressão arterial sistólica em uma média de 7 mmHg durante um período de 12 semanas. Esses são indicadores diretos de risco reduzido de AVC. O Dr. Iris Thorne enfatiza a importância desse mecanismo. O óxido nítrico é a pedra angular da saúde cardiovascular e seu papel na proteção cerebral não pode ser exagerado. É um potente vasodilatador, o que significa que ele sinaliza aos vasos sanguíneos para relaxar e dilatar, garantindo a perfusão ideal para o cérebro. No envelhecimento, a biodisponibilidade comprometida de ENO contribui diretamente para a hipertensão e a rigidez arterial, ambos grandes fatores de risco de AVC. Ao aumentar estrategicamente a produção de NO através da dieta e do estilo de vida, estamos abordando diretamente as causas básicas da vulnerabilidade vascular, promovendo uma rede arterial mais saudável e flexível que pode suportar as demandas do envelhecimento e reduzir a probabilidade de eventos cerebrovasculares. O processo é elegante. Certos alimentos, particularmente vegetais, de folhas verdes e beterraba, são ricos em nitratos dietéticos. Quando consumidos, esses nitratos são convertidos por bactérias benéficas em sua boca e intestino em nitritos, que são então convertidos em óxido nítrico em sua corrente sanguínea. Essa cascata natural leva à vasodilatação, o alargamento dos vasos sanguíneos, o que diminui a pressão arterial, melhora a circulação e reduz o estresse nas paredes arteriais. Além da dieta, a atividade física também estimula a produção de óxido nítrico. Quando você se exercita, o aumento do fluxo sanguíneo e o estresse de cisalhamento nas paredes dos seus vasos sanguíneos sinalizam as células endoteliais para produzir mais NO, melhorando ainda mais a saúde e a flexibilidade vasculares. É uma bela sinergia entre o que você come e como você se move. Conheça Charles, um engenheiro aposentado de 65 anos que amava seu café da manhã, mas se sentia cada vez mais lento no meio do dia. Ele também tinha pressão arterial limítrofe, uma preocupação que seu médico havia mencionado. Ele sentia que seus níveis de energia não eram os mesmos de antes, e se preocupava com sua saúde a longo prazo, especialmente dado seu histórico familiar de problemas cardíacos. Inspirado por um podcast de saúde, Charles decidiu incorporar um ritual diário de um smoothie de beterraba e vegetais de folhas verdes em seu café da manhã, e ele se comprometeu a fazer uma caminhada rápida de 30 minutos todas as tardes. Ele não esperava milagres, apenas uma pequena melhora. Em um mês, Charles ficou surpreso. Ele relatou: "O cansaço da tarde sumiu. Eu senti uma energia sustentada ao longo do dia que não experimentava há anos. Minhas leituras de pressão arterial, que eu monitoro em casa, começaram a cair consistentemente. Meu médico ficou genuinamente impressionado em minha última consulta. Não se trata apenas dos números, trata-se de como me sinto. Eu me sinto mais leve, mais alerta e pronto para enfrentar qualquer coisa. É como se todo o meu sistema tivesse recebido uma grande atualização." Você acaba de se armar com informações que realmente mudam a vida. Levantamos o pano sobre um perigo oculto e revelamos 2 poderosos aliados para a saúde do seu cérebro. Vamos recapitular rapidamente seu plano de ação essencial para a saúde cerebral. Cuidado com a vitamina E sintética de alta dose. Diga adeus a esses suplementos de DL-alfa-tocoferol de alta dose. Priorize a vitamina E natural de alimentos integrais como nozes, sementes e vegetais de folhas verdes. Se você precisar suplementar, opte por tocoferóis mistos e mantenha a dose moderada, sempre consultando seu médico, especialmente se você estiver tomando anticoagulantes. Este único passo pode diminuir significativamente o seu risco de AVC hemorrágico.
Abrace os ácidos graxos ômega 3. Torne o EPA e o DHA de peixes gordurosos ou suplementos de alta qualidade um pilar da sua dieta. Essas gorduras essenciais são vitais para construir células cerebrais resilientes, reduzir a inflamação e otimizar o fluxo sanguíneo, protegendo o seu cérebro de AVCs isquêmicos e hemorrágicos. Aumente o óxido nítrico diariamente. Incorpore alimentos ricos em nitratos como beterraba e vegetais de folhas verdes e comprometa-se com exercícios moderados regulares. Este poderoso hábito fortalecerá suas artérias, diminuirá a pressão arterial e garantirá que seu cérebro receba o suprimento sanguíneo consistente e robusto de que precisa para prosperar. Imagine acordar todos os dias sentindo-se mentalmente afiado, cheio de energia e confiante em sua capacidade de viver a vida em seus próprios termos. Imagine ter a clareza para se envolver em conversas significativas, o foco para seguir suas paixões e a vitalidade para aproveitar cada momento com seus entes queridos. Isso não é um sonho. É o futuro que você pode construir, começando hoje, implementando essas estratégias baseadas na ciência. Qual desses passos vitais você vai implementar primeiro? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Seu compromisso nos inspira a todos. Se este mergulho profundo foi útil, se lhe deu o conhecimento crítico de que você precisava, por favor, clique no botão de curtir e compartilhe-o com um amigo ou membro da família que precise ouvir esta mensagem. E se você ainda não o fez, inscreva-se no Idosos Fortes e ative o sino de notificação. Estamos aqui para capacitá-lo com o conhecimento e as ferramentas para tornar esta sua década mais vibrante, mais lúcida e mais forte. Obrigado por se juntar a mim. Vamos fazer deste o nosso ano mais vibrante. Vejo você no próximo.